Direto do plenário está de volta com a sessão plenária da quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2019. Temos imagens do retorno dos ministros aos respectivos lugares. Lembrando que tivemos um problema técnico na primeira parte da sessão, já ao final, um problema no áudio do plenário do Supremo Tribunal Federal, que fez com que houvesse a necessidade de se suspender a sessão. O que de qualquer maneira aconteceu exatamente próximo do horário do intervalo regimental. De qualquer maneira, isso não afetou os trabalhos. Agora, resolvido o problema, temos as imagens exatamente dos ministros retornando aos respectivos lugares para a retomada dos trabalhos na segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira, dia 7 de fevereiro de 2019. E é o que acompanhamos direto do plenário. Essa sessão. E agora passo a palavra ao relator, ao ministro Alexandre de Moraes. Vice-presidente, só um esclarecimento pelo Estado do Rio Grande do Sul acerca do questionamento levantado pelo ministro Lewandowski. Sobre o interesse do Estado no julgamento da demanda. A informação que temos é que são 321 empregados ou ex-empregados da Companhia Estadual de Energia Elétrica que são afetados pela situação que está tratada nos autos e a repercussão financeira é de aproximadamente 3 milhões por mês, de modo que permanece o interesse do Estado no julgamento da demanda. Agradeço ao advogado. Ministro Alexandre de Moraes, com a palavra para o seu voto. Presidente, também aqui eu trago voto detalhado, mas já aproveitando o voto proferido pela ministra Rosa Weber, o detalhamento eu vou condensar. Parece a grande questão é que o artigo 6º do ADCT gaúcho faz entender que todos aqueles, no caso concreto, todos aqueles admitidos até 10 de janeiro de 1964 seriam servidores estatutários e, consequentemente, aí abriu essa possibilidade pela opção. Essa premissa me parece importantíssima, porque, a meu ver, essa premissa, com a devida vênia nos posicionamentos contrários, é falsa. Qual foi a ideia do artigo 6º do ADCT? Como não seria possível a aplicação do artigo 19 do ADCT da Constituição Federal, lembrando que o ADCT, o artigo 19 da Constituição Federal, autorizava nos 5 anos, como não foi possível a aplicação do artigo 19, porque ele não se aplica, o 19 do ADCT federal, não se aplica a sociedades de economia mista, e aqui no voto trago uma série de precedentes já da Corte, pela inaplicabilidade do artigo 19 do ADCT da Constituição Federal às sociedades de economia mista. Como não era possível essa aplicação, a Constituição gaúcho, o legislador constituinte estadual, criou o artigo 6º do ADCT estadual. E faço essa remissão, que me parece importante, ao artigo 19, porque há, no parecer da Procuradoria-Geral da República, um pedido de aplicação subsidiária, dizendo que se aplicaria ao caso o artigo 19 do ADCT. Não se aplica exatamente porque é pacífico o posicionamento dessa Corte da inaplicabilidade nas sociedades de economia mista. Tanto que esse foi exatamente o motivo da redação, da criação e redação do artigo 6º do ADCT gaúcho. Sem limitação de prazo. E sem também falar de sociedades de economia mista. Mas, e aí, a premissa que me parece errônea, não é possível para esses 321 servidores, aqueles que ingressaram até 10 de 1 de 64 a aplicação, porque eles não eram servidores estatutários que poderiam optar pelo regime esse ou aquele. A sequência dos dispositivos legais demonstra que
não se aplica, a meu ver, e aí já adianto acompanhando Vossa Excelência, não se aplica a eles. Rapidamente podemos aqui recordar que houve, em relação às principais leis já situadas pela ministra Rosa Weber, a criação da Comissão Estadual de Energia Elétrica dentro da estrutura da Secretaria, depois incorporação, conversão em autarquia, posterior incorporação à autarquia da Companhia de Energia Elétrica Rio-Grandense, já como pessoa jurídica de direito privado, e, posteriormente, transformação do que lá atrás era a Comissão Estadual de Energia Elétrica e passou por essas fases em sociedade de economia mista, Companhia Estadual de Energia Elétrica como sociedade de economia mista. Então, a partir dessa previsão, o artigo 7º do ADCT gaúcho que diz: são reconhecidos como servidores autárquicos da então Comissão Estadual de Energia Elétrica todos os empregados admitidos até 9 de junho de 64 e que não detenham essa condição. Ou seja, se pretendeu, sem a previsão constitucional, se pretendeu, e essa foi a intenção, de transformar em servidor estatutário alguém que, antes da Constituição, e já lá atrás, desde essas transformações em 64, com o deadline 10 de janeiro de 64, eram pessoal de obras, contratados já sob o regime de direito privado. Então, aqui é que me parece a questão mais importante, porque a premissa da Constituição, dos atos das disposições constitucionais transitórias do Rio Grande do Sul, para tentar ampliar, em relação ao Estado, o que o artigo 19 do ADCT federal não permitia, a premissa é que esses servidores não seriam contratados, já naquela época, sob o regime de direito privado. Só que essa premissa, pela sequência histórica, é falsa, e esse tribunal já decidiu essa questão específica. Em outros casos, decidiu. Em 1961, a lei que instituiu a Companhia Estadual de Energia Elétrica deixou claro que os servidores autárquicos, e aqui se chamava à época, é um termo técnico, todos os servidores do quadro de autárquicos, inclusive os contratados, os seletistas, o pessoal de obras, a lei disse, passariam a ser empregados, direito privado. E a própria lei especificou que a disciplina dos direitos e vantagens desses servidores anteriores, 61, seria uma regulamentação de direito privado. Essa questão individual chegou à Corte e, no agravo de instrumento 388-8513, relatoria da ministra Ellen Grace, a segunda turma decidiu que revogada pela Lei Gaúcha em 70, a Lei Estadual de 61, que determinou a incorporação ao patrimônio dos empregados, patrimônio dos empregados da sociedade de economia mista de qualquer direito, vantagem ou prerrogativa não contida no Estatuto, porém a ele acrescido de virtude de lei posterior, não há que se falar em direito ao pagamento de adicional. Aqui se pretendia, na análise da legislação de 61, se pretendia uma complementação estatutária que não foi reconhecida. Aliás, como informado pela própria Companhia Estadual de Energia Elétrica, nos autos, aproximadamente 90% dos empregados abrangidos pelas referidas leis já haviam demandado, sem sucesso, em questões individuais, o reconhecimento de direitos estatutários. Eu insisto nisso porque a premissa, volto a dizer, do artigo 6º do ADCT gaúcho para aplicação dessa escolha é que chegaram à Constituição, a 1988, como estatutários, e, na verdade, já eram do deadline
deadline em 64 já eram empregados pela legislação, pela CLT, privados. Então, como dizia a Companhia Estadual de Energia Elétrica, informa que 90% dos empregados eles pleitearam, e o próprio Tribunal Superior do Trabalho editou a súmula 58, em relação à matéria, ao empregado admitido como pessoal de obras em caráter permanente, não amparado pelo regime estatutário, aplica-se a legislação trabalhista. Retirou da questão do estatuto, estatutária. Todo esse complexo normativo determina e demonstra que desde a sua criação, e foi em 61, desde a sua criação, esse corpo de pessoal era composto não por estatutários, por empregados regidos pela CLT. Quando o advento da Constituição de 88, o cenário normativo, então, logicamente, da Companhia Estadual de Energia Elétrica não era composto por estatutários que poderiam fazer essa opção. Parece, assim, que é impróprio que em 1989, o legislador constituinte estadual pretendesse modificar essa realidade, que é uma realidade desde 61, com o deadline aqui pedido em 64. Até porque a súmula, nossa súmula vinculante 43, com base no artigo 37, inciso 2, repete ser inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação concurso público destinado ao seu provimento em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Foi o que pretendeu aqui esse encaixe, o ADCT, o artigo 6º do ADCT. Permitiu que esses empregados regidos pela CLT, pudessem optar retroativamente para fins de contagem de tempo como servidores autárquicos. E isso não é possível. Então, senhor presidente, encurtando aqui a história, apesar da intenção do legislador gaúcho de tentar complementar a abrangência do artigo 19 do ADCT federal, que não se aplicaria ao caso, partiu, no caso específico, de premissa errada, a impossibilidade de aplicação. Dessa forma, presidente, não me parece possível, podemos até discutir a eventual modulação, ao meu ver, da questão, como foi levantada pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, do tempo que se passou, das poucas pessoas, da situação que se perpetuou, afinal, o ADCT gaúcho é de 1989, ou seja, 29 anos, quase 30 anos de uma situação consolidada. Então, admito que é uma questão, inclusive em relação à segurança jurídica, que pode vir a ser discutida nos termos de uma eventual modulação, mas, constitucionalmente analisando, a meu ver, não é possível, não seria possível o artigo 6º do ADCT ter sido editado e aplicado, nesse caso, conforme foi. Da mesma forma, e aí por arrastamento, artigo 6º e 7º, por arrastamento à Lei 9123 de 90, que assim o regulamentou. Então, inclusive a determinação dessa lei que permite renúncia à prescrição, coisa julgada em desfavor da fazenda pública, que não há aqui essa possibilidade. Com essas rápidas considerações, presidente, pedindo vênia à ministra Rosa Weber, acompanho integralmente Vossa Excelência, julgando procedentes as ações 803, foi apregoada também a 3037 e a 3037. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o ministro Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes pares,
creio que temos já duas posições substanciosamente expostas sobre a matéria e agora agregadas com as razões que o ministro Alexandre de Moraes aporta a este colegiado. De início, o substancioso voto proferido por Vossa Excelência, em que se assentou em dois pilares, fundamentalmente, a necessidade de observância do concurso público e, por outro lado, a inaplicabilidade do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias às sociedades de economia mista. O voto da eminente ministra Rosa Weber considera a circunstância segundo a qual o ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Rio Grande do Sul faz referência a um marco temporal de 1964, portanto, a dois dispositivos que se reportam a uma situação que tenha sido e que, em meu modo de ver, efetivamente foi consolidada muito antes da vigência da Constituição Federal de 1988. Esse percurso histórico, que aliás também está no voto de Vossa Excelência, também foi feito pela ministra Rosa Weber e, portanto, os dois dispositivos da Constituição Gaúcha e por arrastamento o debate sobre a lei estadual são confrontados para que esse tribunal decida se há ou não ofensa ao princípio constitucional de acesso via concurso público e o regime das sociedades de economia mista. Entendo, senhor presidente, peço vênia a Vossa Excelência e também ao ministro Alexandre de Moraes, que a construção doutrinária levada a efeito, bem como os respeitáveis precedentes mencionados, captam uma interpretação do artigo 19 que se funda na literalidade do dispositivo. Entendo, todavia, que a teleologia desse dispositivo, do artigo 19, nomeadamente no seu caput e no parágrafo 1º, quando se refere a tempo de serviço, abarca estas circunstâncias, especialmente em se tratando de uma realidade jurídica de vínculo com o Estado do Rio Grande do Sul para admitidos até 9 de janeiro de 1964. Não fosse outro argumento, ou seja, da compreensão finalística ou teleológica do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República, compreendo também que a estabilidade das relações jurídicas e determinados óbices, seus efeitos retrooperantes, também indicariam solução nesta ordem de ideias. Portanto, pedindo todas as vezes a Vossa Excelência, ministro presidente e relator, eu estou adotando as razões de decidir e acompanhando o voto da eminente ministra Rosa Weber e, portanto, julgando improcedentes ambas ações diretas de constitucionalidade. E, nesse sentido, para concluir, registro, como obviamente já é de conhecimento dos eminentes pares, que a primeira dessas demandas foi proposta pelo Ministério Público e o próprio Ministério Público, vejo aqui nos autos, em cópia do parecer da Procuradoria-Geral da República, opinou pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, rechaçando os dois argumentos, quer pela não aplicabilidade da exigência do concurso público anterior à Constituição de 88, quer também rejeitando o argumento da não incidência do artigo 19 do ADCT. Portanto, louvando-me até mesmo no parecer do Ministério Público carreado aos autos pela improcedência, estou acompanhando o voto divergente da ministra Rosa Weber. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o ministro Roberto Barroso. Presidente, o caso é confuso, porque há superveniência de legislações, decisões do Supremo e
idas e vindas aqui. Eu vou tentar brevemente reconstituir o meu raciocínio, cumprimentando, evidentemente, e de plano, os ministros Alexandre de Moraes e ministra Rosa Weber, que demarcaram as duas posições em contraste. O artigo 12 da Lei 4.136 de 1961, Lei Gaúcha, reconheceu aos trabalhadores da Comissão Estadual de Energia Elétrica o direito de optar pela transformação do seu vínculo quando da sua passagem aos quadros da nova Companhia Estadual de Energia Elétrica. Portanto, tudo começou com uma lei de 1961. Em razão de divergências na interpretação da Lei 4.136 de 61, houve uma ampla controvérsia judicializada acerca da natureza do vínculo. Portanto, sobretudo após o advento da Constituição, houve uma ampla litigiosidade nessa matéria. Diante disso, o ato das disposições constitucionais transitórias, que é de 1989, depois regulamentado pela Lei 9.123 de 1990, procurou pôr fim a esta litigância que gerava decisões contraditórias. E aí veio o artigo do ADCT e disse: é assegurado aos empregados da ex-Companhia de Energia Elétrica rio-grandense o direito de opção retroativa pelo regime jurídico mais conveniente, vírgula, e aqui me parece importante, unicamente para fins de contagem de tempo de serviço para aposentadoria. E depois o artigo 7º diz: são reconhecidos como servidores autárquicos da Comissão Estadual de Energia Elétrica todos os empregados admitidos até 9 de janeiro de 1964 e que não detenham essa condição. Isso dizia o artigo 6º e 7º, procurando solucionar a ampla litigiosidade que havia surgido. A ação direta de inconstitucionalidade, que é essa que nos reúne hoje aqui, foi ajuizada em 1992. Isso é um túnel do tempo, 1992. Ajuizada a ação em 1992, não foi concedida a medida cautelar. Portanto, manteve-se o status quo vigente. A Advocacia Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela sua improcedência. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, dizendo que as normas impugnadas não violavam o artigo 22, inciso 1 da Constituição, que daria competência privativa à União, porque, disse a PGR, não tratam essas normas de direito do trabalho, constituindo, ao contrário, normas de índole administrativa e estatutária, que permitem a um grupo de servidores a opção por um regime jurídico mais favorável. Portanto, não houve concessão de cautelar. A Advocacia Geral da União se manifestou pela improcedência do pedido, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pedido. Nós estamos em 2019. Eu, com todas as vênias e respeitando as posições contrárias, não me sinto animado a desfazer uma situação que já vigora há tanto tempo, com muitos indícios em favor da presunção de constitucionalidade da lei, a começar pela não concessão da cautelar e da manifestação da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República. Portanto, embora não exista propriamente reconstitucionalização por decurso de prazo,
eu certamente acho que violaria a segurança jurídica se nós, nesse momento, desfizéssemos o que foi feito. O ministro Alexandre chegou, inclusive, a cogitar de uma modulação que, a meu ver, se importar em retirar a situação jurídica atualmente vigente, eu acho que produziria o mesmo tipo de impacto que eu quero evitar, porque a segurança jurídica, ela tem uma dimensão objetiva, que é a proibição da lei que afete direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada, mas ela tem uma dimensão subjetiva, que é o princípio da confiança que se tem nas instituições e na estabilidade das relações jurídicas. Todas as instituições sinalizaram no sentido de que esta era uma situação legítima. De modo, presidente, que eu estou considerando que estes autos não documentam de forma suficiente para formar o meu convencimento a natureza do vínculo. Até porque, numa linguagem antiga, falava em servidores estatutários, quando os servidores estatutários tinham um sentido diferente do que adquiriu ao longo do tempo, sobretudo depois da Constituição de 1988. Portanto, por entender que a natureza do vínculo não é suficientemente esclarecida e por entender que o ônus da prova é dos autores da ação, porque a lei desfruta de presunção de constitucionalidade, eu vou pedir todas as vênias a Vossa Excelência e ao eminente ministro Alexandre de Moraes para acompanhar a posição da ministra Rosa Weber no sentido de julgar improcedente o pedido. Como voto, presidente? Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o ministro Luiz Fux? Senhor presidente, aqui muito já foi dito, eu também me alinho àqueles que entendem que efetivamente inconstitucionalidade formal não houve, porque realmente não há regência aqui de direito de trabalho, que houve, digamos assim, uma atuação administrativa do Estado no afã de proteger a confiança de determinados servidores, na medida em que essas sucessivas leis alimentaram essa proteção da confiança legítima. Por outro lado, senhor presidente, o artigo 19 do ADCT é claríssimo, e ele é de 1988, não é de 1964. E ele é claro, os servidores públicos civis da União, do Estado, do Distrito Federal, do município, da administração direta autárquica e das fundações públicas, em exercício da data da promulgação da Constituição há pelo menos 5 anos e que não tenham sido admitidos na forma regulada no artigo 37, portanto, dispensado o concurso público, são considerados estáveis. E aí o parágrafo 2º esclarece muito claramente que o disposto desse artigo só não se aplica aos ocupantes dos cargos e funções e empregos de confiança ou em comissão, que não era o caso específico a que se referia a ministra Rosa Weber. De sorte que também, assim, à luz do movimento interdisciplinar, várias transformações de cargo ocorreram no Brasil, inúmeras, da mesma espécie que essa aqui, que inclusive foi antecedida de diversas leis. Por outro lado, esse argumento também do decurso do tempo, ele converge para que a solução de justiça seja efetivamente a manutenção do status quo. Só que pedindo vênia, os votos divergentes, eu vou acompanhar a divergência que foi aberta pela ministra Rosa Weber. Vossa Excelência julga improcedente. Agradeço, Vossa Excelência. Como voto, o ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência e também ao ministro Alexandre de Moraes e acompanhar a divergência. Também saliento que muito foi dito e com bastante propriedade sobre essa questão, mas entendo também, tal como fez o ministro Fachin, que a teleologia do artigo 19 do ato das disposições transitórias foi no sentido de pacificar situações pretéritas.
que muitas delas estavam sob júdice, enfim, existiam vários regimes jurídicos do funcionalismo na nossa vastíssima federação e, portanto, penso que o objetivo do Constituinte foi colocar um ponto final a estas situações. Entendo também que, neste caso, dado o decurso do tempo, a melhor medida a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal é prestigiar-se o princípio da segurança jurídica e da legítima confiança. Caso contrário, teríamos que fazer, como sugeriu o ministro Alexandre de Moraes, penso eu, por ser de justiça, uma modulação. Então, acompanho a divergência com a devida vênia de vossas excelências que votaram em sentido contrário. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto o ministro Marco Aurélio. Presidente, a situação jurídica é uma situação residual. Talvez alcance pouquíssimos prestadores de serviço e muitas pensionistas. Os diplomas atacados datam de 89 e 90, respectivamente a Constituição do Estado e a lei disciplinadora da matéria. São passados 29 anos, são passados 27 anos do ajuizamento das ações e não houve, penso, deferimento de medida acauteladora de suspensão. E tudo começou, presidente, em 1943. Eu próprio, que já sou longevo, não era nascido a essa época, né? E começou com um decreto, criando, conforme quadro que Vossa Excelência nos proporcionou, né? Criando a comissão, dou o crédito a Vossa Excelência quanto ao quadro, criando a Comissão de Energia Elétrica, órgão da administração direta. Em 1952, essa comissão ela foi transformada em uma autarquia, órgão da administração indireta. E o artigo 7º do ADCT da Carta do Rio Grande do Sul trata justamente desses prestadores de serviço. Em 1959, houve a encampação e declaração de utilidade pública pelo governo do Estado, né, da comissão. E aí temos a disciplina quanto à relação jurídica decorrente hoje do artigo 6º do ADCT da Carta Estadual. Em 1961, tivemos a criação de uma sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, mas integrante também da administração indireta. E aí contava-se à época com o gênero empregados públicos, né? Em 1964, a extinção da autarquia, né? E passaram os empregados, os prestadores de serviço, a serem regidos pela CLT. O que houve em 89 e em 90? Houve apenas o implemento do direito de opção pelos prestadores de serviço, considerados os regimes, o dito estatutário e o seletista, para efeito exclusivo de contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria, né? Presidente, a todos os títulos, a meu ver, né, tem esse quadro que revela opções sucessivas normativas do próprio Estado. Isso quanto à natureza jurídica da tomadora dos serviços e dos prestadores de serviços. E como ressaltei, né, situação residual.
peço vênia a Vossa Excelência para acompanhar a ministra Rosa Weber, julgando, como preconizado pela Procuradoria-Geral da República, que propôs uma das ações diretas de inconstitucionalidade, julgando improcedentes os pedidos formulados nas iniciais dessas duas ações. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o ministro Gilmar Mendes? O ministro Alexandre. Na verdade, então, Vossa Excelência está acompanhando o relator. Relator, Vossa Excelência. E também o ministro Alexandre, que acompanhou o relator. Desculpa, por conta da... É que hoje eu não proferi o voto já fora proferido outrora. Ministro Celso de Mello, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, o voto de Vossa Excelência bem demonstrou a situação de incompatibilidade vertical em face da Constituição da República e trouxe à colação vários precedentes a propósito do alcance da abrangência do artigo 19 do ADCT, que não se aplica a empregados de sociedades de economia mista e também de empresas públicas. A eminente ministra Rosa Weber, no entanto, dissentindo, produziu um denso voto mostrando a plena compatibilidade que vislumbra no caso. Eu realmente tenderia a acompanhar a Vossa Excelência, senhor presidente, mas eu devo considerar essas circunstâncias extraordinárias que foram aqui ressaltadas pelo eminente ministro Fachin, pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso, pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que há uma situação que se consolidou há décadas no estado do Rio Grande do Sul e que exigiria, para relembrar a lição de Georg Jelinek, que exigiria o reconhecimento da força normativa dos fatos. Que foi um tema, aliás, debatido no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, na qual esta Corte, ao julgar a ADIM 2240 Bahia, defrontou-se com a criação do município de Luiz Eduardo Magalhães. E, naquela oportunidade, observou-se que o município em questão, embora instituído por uma lei inconstitucional, ele havia sido efetivamente criado, efetivamente existia e traduzia uma realidade inegável. Tanto naquele caso como neste, não só houve, digamos, um longo decurso, um longo intervalo temporal, e eu reconheço, não há dúvida de que, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, súmula 360, que foi editada quando ainda vigorava a Constituição de 1946, o decurso de um lapso temporal, ele não tem o condão de convalidar o vício de inconstitucionalidade. Quanto a isso, na dúvida, há inclusive uma posição registrada em enunciado sumular desta Corte, a súmula 360. E o próprio plenário do Tribunal, ao julgar a ADIM 1247 Paraná, disse que o ajuizamento de uma ação direta de inconstitucionalidade não está sujeito à observância de qualquer prazo, seja ele prescricional ou decadencial, uma vez que os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso de tempo. No entanto, é preciso, muitas vezes, considerar situações excepcionais a propósito do valor jurídico que se dê a um determinado ato inconstitucional. O atual presidente da República Portuguesa, que é um eminente constitucionalista, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, tem uma obra monográfica extremamente valiosa que se chama O Valor Jurídico do Ato Inconstitucional. E nessa monografia, aquele eminente constitucionalista, hoje presidente da República Portuguesa,
discorre sobre qual é o valor do ato incompatível com a Constituição. Seria um ato inexistente, seria um ato nulo, seria um ato impregnado de anulabilidade com eficácia ex nunc, seria um ato anulável, mas com eficácia ex tunc, ou ato inexistente, enfim, qual seria a situação jurídica do ato inconstitucional? Mas, de qualquer maneira, o importante é considerar, numa situação extraordinária como esta, que o eminente ministro Lewandowski bem lembrou, o postulado da confiança, quer dizer, como uma das expressões ou um dos subprincípios do postulado maior da segurança jurídica. E o princípio da confiança sustenta-se precisamente na presunção de legitimidade, eu diria de constitucionalidade dos atos estatais. Quer dizer, no início da década de 90 foi ajuizada ação direta. Não houve concessão por parte desta Corte de provimento cautelar, portanto, não se suspendeu a eficácia, não se suspendeu a execuibilidade do ato estatal impugnado. Quer dizer, consolidou-se e criou-se, na verdade, uma justa expectativa no espírito dos destinatários daquele diploma estatal. Portanto, há, digamos, uma situação que torna inviável que em se pronunciando uma eventual inconstitucionalidade, sejam desfeitas situações geradas pelo diploma estatal que as constituiu. É interessante que quando, em 1949, no contexto da Revolução Chinesa e com o afastamento dos líderes do Kuomintang, não é? Sun Yat-sen, por exemplo, não é? Quando ele é afastado, tirado do poder, e Mao Tse-tung chega e implanta um governo de fato, surgiu uma discussão no plano do direito internacional no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas. E a Assembleia Geral das Nações Unidas culminou por reconhecer a possibilidade de um novo Estado chinês, a República Popular da China, ter acesso como um dos 5 grandes, não é, do Conselho de Segurança daquele organismo internacional, reconhecendo que o novo governo, ou então novo governo da República Popular da China, o novo governo comunista, embora decorrente de circunstâncias fáticas e não jurídicas, era necessário, no entanto, convolar-se tal situação fática em reconhecimento jurídico, em ordem a legitimar-se a participação do novo Estado naquela Assembleia Internacional, naquela Assembleia Geral. O fato é que se reconheceu que os fatos não podem ser divorciados do direito, a ponto de, negando-se os fatos, fazer-se prevalecer o próprio direito. Mas a situação com que se defronta esta Corte não é nova. Há um precedente muito importante, interessante, em que se discutiu essa matéria e oriundo também, por coincidência, do Rio Grande do Sul. Naquele momento, cuidava-se, na década de 70, da criação de uma determinada lei estadual que criou cargos ou reajustou os vencimentos do funcionalismo dos professores gaúchos. E arguiu-se, mediante representação de inconstitucionalidade, a invalidade da lei gaúcha. Discutiu-se muito essa questão porque os servidores públicos eram terceiros de boa-fé e que se beneficiaram de um ato que, embora inconstitucional, os favorecera durante anos. Na época, o professor Leitão de Abreu, ministro desta Corte, a partir de uma monografia, na verdade foi uma tese acadêmica do
professor Leitão de Abreu, na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a validade da ordem jurídica, que ele simplesmente, de modo coerente, transplantou, quer dizer, da obra acadêmica para o plano do seu voto, sustentando que, mesmo inconstitucional, era preciso que o tribunal desse, digamos, uma eficácia, não aquela eficácia clássica que reconhece a nulidade absoluta, ex radice, do ato inconstitucional, mas que se preservasse a incolumidade daquela situação funcional criada em favor de terceiros de boa-fé, que eram os servidores. Eu devo reconhecer que o tribunal não acolheu essa tese, mas o voto valioso naquele acórdão, né, e muito bem fundamentado, é exatamente o do professor Leitão de Abreu, do ministro Leitão de Abreu. E, de certa maneira, isso daí se insinua hoje na prática jurisdicional desta Corte, quando se reconhece até mesmo a possibilidade da manipulação, para dizer, da modulação no tempo dos efeitos de um ato eventualmente declarado inconstitucional. Mas daí, o ministro Lewandowski relembrava, digamos, das dificuldades que podem surgir da adoção da tese da modulação, mesmo porque seriam exigíveis 8 votos para que ela se viabilizasse. Por isso, senhor presidente, tendo em vista, digamos, os fundamentos que eu invoco, entendo que se impõe reconhecer na espécie a força normativa dos fatos e, consequentemente, eu peço vênia a Vossa Excelência e a todos que o acompanham para seguir o douto voto proferido pela eminente ministra Rosa Weber. E, em consequência, eu julgo improcedente a apresentação direta e confirmo a validade constitucional do ato impugnado. Agradeço a Vossa Excelência, proclamo o resultado em ambas as ações. Ações que foram julgadas improcedentes, vencidos o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes. Redatora para o acordo, ministra Rosa Weber. Senhoras e senhores ministros, temos meia hora, vamos às listas dos eminentes colegas. Ministro Marco Aurélio, lista número 1 de Vossa Excelência, datada de 6 de fevereiro de 2019. Vossa Excelência assenta o prejuízo do habeas corpus. Não havendo divergência, essa a proclamação. Vamos do Fux primeiro, aí até... Ministro Luiz Fux. Lista número 1, de 6 de fevereiro de 2019, da relatoria de Vossa Excelência, trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade, número 5646, Sergipe. Vossa Excelência conhece da ação e julga parcialmente procedente o pedido. Se não houver divergência, é esta a proclamação. Presidente, ministro Marco Aurélio, pois não. Aqui questão de ordem resolvida a fim de se admitir nova submissão de Não, não é termos. esta lista, desculpe, é por conta da data. Qual é a lista? É a lista de 6, número 1, de 6 de fevereiro de 2019. Não é isso. Deixa eu me situar, presidente, porque eu concluo pela improcedência. Pela improcedência, pois não. Posso ler a emenda, ministro, para qual Vossa Excelência... Não, enquanto eu tomaria pé pela própria lista distribuída, né, e a anotação que eu fiz, né? Mediante esta ação direta, questiona-se a compatibilidade com a Constituição Federal do artigo 106, inciso 1, a linha C da Constituição do Estado de Sergipe, a definir como competência originária do Tribunal de Justiça o controle concentrado de normas municipais em face da Constituição Federal, né? O ministro relator pronuncia-nos no sentido, como já anunciado, julgar parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme a Constituição ao preceito, assentando a seguinte tese: é constitucional o exercício pelos tribunais de justiça do controle abstrato de constitucionalidade e em face da Constituição da República quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros.
cuida-se, em síntese, de entendimento já afirmado pelo Supremo, quando o julgamento aí cita o recurso extraordinário 650-898 de minha relatoria, a DJ de 1º de fevereiro de 2017, tema 484. Né? O que eu penso, presidente, é que essa matéria que levaria à interpretação conforme é uma matéria estranha ao próprio processo, né? E, no caso, os tribunais de justiça podem exercer o controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetros normas da Constituição Federal e sem invadir a competência do Supremo, já que não cabe o controle concentrado no Supremo de constitucionalidade, tendo em conta normas municipais. Por isso é que eu estou concluindo pela improcedência do pedido formalizado. Ministro Dias Toffoli, eu e o ministro Marco Aurélio estamos falando a mesma coisa. Só há uma incorreção dessa conclusão. Realmente a ação tem de ser julgada improcedente. Incorreção sua ou minha? Hein? Incorreção sua ou minha? Minha. Eu estou falando. A norma é de reprodução obrigatória. No caso concreto, então, teria competência. Tem que ter é que eu assento que os tribunais, em regra, não têm. Vossa Excelência quis mandar uma mensagem. Exato. Exatamente. Mas o que eu penso é que está em jogo um único tema. Exatamente o que eu disse. É possível o controle concentrado em Tribunal de Justiça relativamente à norma municipal, tendo como parâmetro a Constituição Federal? Eu respondo que sim. Desenganadamente, sim. Inclusive, senhor presidente, só para esclarecer os colegas, a tese fixou assim: é constitucional o exercício pelos tribunais de justiça do controle de abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelas unidades federais. Então, Vossa Excelência reajusta para julgar improcedente. Então, estão todos esclarecidos? Vou colher os votos. Ministro Alexandre de Moraes, acompanha? Acompanha. Todos de acordo? Então, na ação direta de inconstitucionalidade 5646 de Sergipe, lista 1 de 6 de fevereiro, à unanimidade, a ação foi julgada improcedente. Agora, listas de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Iniciando na lista de número 10, de 19 de dezembro. Lista número 10, de 19 de dezembro. Ação direta de inconstitucionalidade 1934 do Distrito Federal. Ação que Sua Excelência julga parcialmente procedente. Estão todos de acordo? Não havendo divergência, é esta a proclamação. Agora, também de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Lista 14, de 19 de dezembro de 2018. Existem 2 itens na pauta. O outro já foi? Então, o item 2 já foi julgado. Então, o item 1, quem preside é o ministro Luiz Fux. O ministro Luiz Fux preside, porque eu estou impedido. Tá bem. Luiz Roberto. Então, eu aprego a lista número 14, 19 de 12 de 2018, do ministro Luiz Roberto Barroso, agravo regimental na ação direta 3961 do Distrito Federal. É um agravo regimental nessa ação direta em que o ministro Luiz Roberto Barroso nega provimento. Há divergência? Presidente, eu estou sem minhas notas quanto a esse processo, eu fico com uma vista momentânea. Se ajudar... O relator pode esclarecer. Eu reconheci a ilegitimidade ativa ou a falta de direito de propositura à Ana Matra por falta de pertinência temática ao impugnar lei que dispõe sobre a natureza do transporte rodoviário de cargas. Acompanhe, Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu, nesta matéria, tenho votado em sentido diverso do ponto de vista da legitimidade dessas associações. Nada obstante, aqui o tema é de pertinência temática, não da legitimidade em si, e sim da relação que há entre as atividades das associações e o caso concreto, que me parece que é transporte rodoviário de carga. Portanto, estou fazendo este destaque para assentar que, em regra, tenho subscrito Vossa a Excelência, legitimidade. me permite, não me consta que os associados sejam sócios de empresas de transporte terrestre. O ministro Luiz Fux que está presidindo, ministro da Rosa. Pergunta se há divergência. A divergência? Senhor me perdi presidente. aqui. Ministro Edson Fachin acompanha. Com o esclarecimento que fiz para o caso. Mas acompanha. Na conclusão. Ministra Rosa. Eu peço vênia, me lanço vencida, senhor presidente. Na verdade, o que aqui se discute é a legitimidade ativa da ANAMATRA para a propositura dessa ação. Isso. E nas lides trabalhistas, muito se discutiu e ainda se discute sobre a caracterização de vínculo de emprego de motoristas de caminhões de carga que... Contratados, né? Exatamente. E essa lei, na verdade, ela veio dizer que, configurados os aspectos formais, não são empregados. Então, é algo que diz muito com a magistratura toda do trabalho, e a Associação ANAMATRA, ela tem, digamos assim, do meu ponto de vista, legitimidade, porque eu entendo que há pertinência temática, sim, com todo o respeito. Conheço a posição do Supremo, mas me lanço vencida. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eminentes pares, eu vou pedir vênia acompanhar a ministra Rosa Weber. Eu penso que aqui realmente nós temos, de forma muito ampla, um interesse dos juízes do trabalho defendidos pela ANAMATRA, porque se trata realmente da discussão do vínculo empregatício daqueles que efetuam transporte rodoviário de cargas por terceiros. Isto tem, inegavelmente, a meu ver, uma repercussão muito grande no dia a dia de trabalho dos juízes da Justiça Laboral. Portanto, com a devida vênia, eu acompanho a divergência aberta pela ministra Rosa Weber para reconhecer a legitimidade ativa da ANAMATRA neste caso. Então, você já está provimento. Estou provimento. Ministro Gilmar Mendes. Eu tenho uma posição que acho que nós deveríamos desencaminhar para suprimir qualquer referência à pertinência temática. Se reconhecemos de alguma forma a legitimidade, devemos fazer, em princípio, de maneira geral. Essa é a minha posição, já era a minha posição antes. Entendo que a jurisprudência do tribunal encaminhou-se nesse sentido, tendo em vista uma perspectiva defensiva, e aqui, como mostrou a ministra Rosa, estamos numa linha lindeira bastante sensível. Mas, de qualquer sorte, e acho que até o tribunal, nos tempos atuais, em princípio, vem adotando essa postura. Reconhecida a legitimidade, não invoca a questão da pertinência temática. De modo que eu vou acompanhar a ministra Rosa, mas com esse fundamento mais amplo. O artigo impugnado diz assim: as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata esta lei são de natureza comercial, não caracterizando vínculo de emprego. Esse é o dispositivo. Aí reforça a tese da ministra Rosa Weber. Ministro Fux. Roberto, muito obrigada. Vossa Excelência, com uma enorme generosidade, ratificou a minha compreensão. Não, eu entendo perfeitamente a compreensão de Vossa Excelência. Mas é que eu tenho entendido que as associações têm uma que eu fui, desde muito tempo, crítico do critério da pertinência temática, que não tem previsão constitucional.
nós flexibilizamos ultimamente a demonstração do caráter nacional ou da amplitude. A pertinência temática, eu acho que nós não nos desfizemos dela. Portanto, eu apliquei uma jurisprudência que considero ainda não superada. Presidente Fux. Senhor presidente, Presidente Fux, só uma observação. É que eu não esperava ser surpreendido na presidência com uma divergência. Ministro Alexandre de Moraes, me perdoe, eu pulei Vossa Excelência, mas por uma razão muito simples. Quando Vossa Excelência já estava no ministro da Rosa, ele já tinha votado. Não, eu não votei com ele. Não, é uma observação. A gente ouve os sábios pelo final. Eu até fui vencido à época, mas em relação especificamente à Ana Matra, em algumas ações referentes à reforma trabalhista, ou seja, situações não ligadas diretamente com os associados, mas sim a questão trabalhista como um todo, o plenário, por ampla maioria, acabou entendendo que a Ana Matra teria essa legitimidade, especialmente porque refletiria exatamente na atuação direta dos seus associados. Eu me recordei disso porque, senão, acabam sendo direcionamentos antagônicos caso a caso. Também acho, entendo, assim como o ministro Gilmar colocou, e o próprio ministro Luiz Roberto, esse filtro foi colocado no primeiro momento para realmente impedir uma avalanche de ações diretas. E a partir de determinado momento, cada vez mais vem sendo retirado. Mas no caso específico da Ana Matra já foi retirado. É uma situação, a meu ver, idêntica. Idêntica porque lá era a lei em tese que retirava salvo engano, a própria questão da terceirização, retirava da questão trabalhista e nós admitimos. Volto a dizer, eu até votei contrário. E agora também é uma lei que retira da Justiça do Trabalho, retira da atuação direta dos seus associados. Então, eu peço vênia ao ministro relator, até por esse precedente, que se encaminha nesse sentido de que, nesses casos, não qualquer lei, qualquer alteração, por exemplo, da legislação trabalhista, mas nos casos que a alteração da lei trabalhista retira a competência da Justiça a alteração da lei, retira a competência da Justiça do Trabalho, colocando de lado a atuação dos associados dessa importante associação, entendo que ela deva ter o direito de pleitear, a legitimidade de pleitear. Nesses casos específicos. Vossa Excelência me permite? Por favor. Tudo ocorre sem diminuição dos subsídios. É o que se espera. Então, eu peço vênia e acompanho a divergência. Ministro... menos trabalho, mesmo subsídio. Ministro Celso Mello, nosso decano. Eu peço vênia aos que pensam de forma contrária para acompanhar o voto do eminente ministro relator, portanto, negando o provimento ao presente agravo interno. E entendo que, em tempos mais recentes, a despeito dessa discussão em torno do problema da pertinência temática, do vínculo, portanto, de pertinência objetiva entre o objeto social e o conteúdo do ato estatal atacado, esta Corte, esse plenário, ao julgar uma questão que envolvia a própria Ana Matra, relator ministro Marco Aurélio, eu me refiro à DPF 361, segundo agravo regimental na DPF 361, quando a Ana Matra questionava o dispositivo legal que envolvia, segundo ela, a competência da Justiça do Trabalho para processar e conceder autorizações de trabalho a menor, utilizando-se de fundamentação no sentido de que ela estaria a defender o regular funcionamento desse ramo especializado do Poder Judiciário da União. No entanto, o tribunal entendeu que ele farecia legitimidade pela ausência desse vínculo. Então, essa é uma orientação que, como disse o eminente ministro relator, vem prevalecendo e, no momento, eu, sem prejuízo de ouvir, digamos, novos argumentos, novos fundamentos, eu
peço vênia para, acompanhando o eminente ministro Roberto Barroso, negar provimento ao agravo interno. Com esses esclarecimentos do eminente decano, falta alguém? Não. Presidente, me permita, só porque talvez a minha memória esteja falhando, mas como eu pedi vista naquele processo, né, o eminente ministro Marco Aurélio trouxe a liminar e ali se discutia a competência da Justiça do Trabalho na hipótese de autorização para crianças trabalharem trabalhos artísticos, né? E eu terminei pedindo vista porque, na verdade, houve uma tentativa de sustentação oral, mas porque o ministro Marco Aurélio, e pode ser que a minha memória esteja falhando, indeferira o ingresso da Ana Matra como amicus curiae. Né? Na verdade, não era uma ação que tivesse sido proposta pela Ana Matra. Né? Mas eu reconheço que, posteriormente, em 2 casos, o tribunal abriu para afastar a pertinência temática. Mas eu extraio da emenda substanciadora daquele julgado a seguinte passagem, aspas, as associações de classe não têm legitimidade universal, devendo haver pertinência temática, ou seja, elo entre o objeto social e o ato atacado. Fecha aspas. O julgamento em 6 de junho de 2018 e a publicação do acórdão em 21 de junho de 2018. Porque, na verdade, houve um agravo com relação à decisão. Foi o segundo agravo. Mas foi essa situação. Com todo respeito, não me parece que tenha havido esse amplo debate. O que se discutiu foi a medida cautelar e depois se fez no julgamento a conversão imediata. E nós tivemos aquele outro caso, em que a Ana Matra questionava o orçamento da Justiça do Trabalho e ali se reconheceu legitimidade ativa a Ana Matra para este efeito. Na verdade, é bom apontar que a pertinência temática faz por uma via retórica o retorno à ideia do interesse como condição da ação. Num processo objetivo, o que é extravagante per se. Isso que precisa ser apontado. Se estamos diante de um processo de índole objetiva, não faz sentido a questão da pertinência temática. Mas é compreensível, quer dizer, o tribunal o fez, num dado momento, tendo em vista um estado de necessidade. Mas me parece que é o momento de revisão disso. Senhor presidente, então... Vossa Excelência, presidente. Eu verifico que Vossa Excelência me presenteou com a presidência, que houve divergência, esclarecimento de voto, empate. E eu aqui, eu gostaria de destacar, porque no primeiro momento estava negando o provimento, no primeiro momento. Não. Mas no momento em que o ministro Luiz Roberto Barroso leu, eu verifiquei a implicação da matéria de interesse da Justiça do Trabalho, porque a própria lei fala em configuração de um vínculo empregatício, que é controverso. Vossa Excelência concluirá da mesma forma quanto a Associação Brasileira de Magistrados? Qualquer interesse, qualquer matéria julgada. Eu acho o seguinte, a MP seria a parte legítima. Não, eu acho que, ou seja, a legitimação universal, como tem a ordem, os partidos tanto quanto eu pude ler, toda vez que uma associação empreende uma pretensão legitimamente séria, nos países da Europa se admite que aquela associação possa litigar. Eu sou mais flexível com relação a isso, vou admitir essa legitimidade, proclamar o resultado no exercício da autoridade presidente. Deixa eu só fazer uma consideração teórica, já que se a gente for visitar, quer dizer, nesse momento, não estou discutindo a questão específica do caso, porque aqui é possível, eu acho que não afeta a categoria, mas é possível tentar extrair uma lógica de que, como afeta relações trabalhistas, remotamente afeta a Associação dos Juízes do Trabalho. Agora, a discussão em si da pertinência temática, quer dizer, saber se a Confederação Nacional dos Alfaiates pode questionar a lei que cuida do embarque de carga no Porto de Paranaguá, essa é uma discussão mais complexa, porque abre uma porta para uma avalanche de demandas e um acesso facilitado ao Supremo que não existe em parte alguma do mundo, num tribunal que já vive as circunstâncias que nós vivemos. Bom, proclama o resultado. A
a Corte plenária, por decisão majoritária, deu provimento ao agravo, vencido o ministro relator, ministro Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes. Não, Marco Aurélio. Marco Aurélio e Celso de Mello. Não, Celso de Mello. Eu votei com a ministra Rosa. Acompanhou. Votou com a ministra Rosa? É porque tem um AM aqui. Eu estou com uma companhia fantástica. Mas é... Eu não estou acompanhada. Não. Duas vezes não é aqui. É porque tinha passado, o ministro Fachin votou, a ministra Rosa votou, aí depois o ministro Alexandre. O ministro Fachin acompanhou o ministro Barroso. O ministro Marco Aurélio acompanhou o ministro Barroso. Votei com o ministro Cravo. Isso. Então, a votação por maioria venceu os ministros Roberto Barroso, Marco Aurélio e Edson Fachin. Eu também. E o ministro Celso de Mello. Tá bem? Há mais uma lista que está em mãos de Vossa Excelência, que eu também estou impedido. É mais um presente desse? Isso aqui é para a doutora Nina. Eu anuncio agora, é sua, tá? Lista número 9, de 19 de dezembro de 2018, arguição de descumprimento do preceito fundamental, o ministro Luiz Roberto Barroso está julgando procedente. Vinculação salarial. Divergência? Essa eu já votei? Eu penso que sim. Não tem anotação, não? Não. Pelo menos eu lancei aqui, já votei. Aqui não consta. Essa é mais singela. Essa é a questão de proibição de vinculação a salário mínimo. Aqui o que é, ministro? É uma hipótese... Os técnicos de radiologia, adicional de salubridade do salário mínimo. É uma indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. Ele mudou. Porque quando o tribunal apreciou o pleito de medida cauteladora, né, eu divergi, E divergi consignando. Editamos um verbete que passou a integrar a súmula vinculante a revelar que o salário mínimo, conforme previsto na Constituição Federal, não pode ser tomado como fator de fixação de valores. A razão do preceito constitucional é única, ou seja, evitar que no tocante ao salário mínimo existam repercussões que acabem por inibir o legislador quanto à majoração, quanto à atualização. O que está em mesa? Tem-se uma lei anterior à Carta Federal. Esse fato levou a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços, CNS, a ajuizar não uma ação direta de inconstitucionalidade, porque a jurisprudência, no sentido, não admitiu o controle concentrado de constitucionalidade, o processo objetivo, quanto a leis anteriores à própria Carta, que não teriam, portanto, sido recepcionadas. Ajuizou-se a arguição de descumprimento do preceito fundamental, procedeu-se com absoluto acerto instrumental ante o arcabouço normativo e buscou-se a liminar, cuja concessão conta, a esta altura, eu disse à época, com pronunciamento favorável da Procuradoria-Geral da República, visando suspender o artigo 16 da lei, que versa a tomada do salário mínimo, e se tem o quantitativo de 2 salários mínimos, para revelar a incidência, considerado o risco de vida, do adicional de insalubridade. Por que não se pode, então coloquei, presidente, quanto à observância à Constituição Federal, partir para a fragilização? Não se pode partir para a abertura de exceção no que o preceito constitucional não contempla, na vedação peremptória da tomada do salário mínimo como fator de fixação de direitos, qualquer exceção. Houve tempo suficiente para o Congresso Nacional atuar na substituição do preceito. A lei, repito, é de 1985. Aí eu disse, peço vênia ao relator para até mesmo diante do que é assentado pelo tribunal,
editando verbete vinculante, concluir que há relevância na articulação contida na inicial e há risco de manter-se com plena eficácia o dispositivo. Agora, o ministro relator está julgando procedente. Não admitindo essa não vinculação admitindo a vinculação. Então, eu acompanho Sua Excelência. A divergência, não havendo proclama o resultado. Ação julgada procedente nos termos do voto do relator. Agradeço ao ministro Luiz Fux. Chegamos ao nosso horário. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.